Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos em nome do Senhor Jesus. Veja só, nós estamos falando sobre caráter, não é? Esses dias nós estamos focando o caráter de Deus. Então, veja só, as pessoas normalmente nesse mundo, as pessoas não dão valor à palavra. Mas ela não é a palavra dos outros, não, é a própria palavra. Porque a gente não pode confiar na palavra dos outros. A gente confia na palavra, quer dizer, na palavra que nós empenhamos. Então nós sabemos se essa palavra é verdadeira ou se é mentirosa, se ela é falsa, se ela é sincera ou hipócrita ou fingida. Então, Deus vê a gente dessa forma, Ele vê o nosso pensamento, Ele avalia o pensamento, a intenção do nosso pensamento, a intenção do nosso coração. Ele vê isso, Ele vê a sinceridade, Deus se agrada da sinceridade, da transparência. Ainda que a pessoa seja cheia de falhas, mas se ela é sincera, ela terá a chance de ser salva, ela vai ter oportunidade para ser salva. Então, quando as pessoas buscam o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, que é a transformação da pessoa, é um novo nascimento, que é o que aconteceu, digamos assim, um espelho do batismo com o Espírito Santo foi o que aconteceu com Jacó. Foi Jesus quem o transformou de Jacó em Israel. Ali a Bíblia fala que um homem, Jacó lutou com um homem, esse homem era Jesus, que é o Filho do homem, que desceu do céu. Naquele momento ele não se identificou como Jesus, porque ele veio para uma determinada missão especial, obviamente, que foi transformar Jacó em Israel. Não foi anjo, não foi arcanjo, nem foi querubim, foi o próprio Deus. Nem poderia ser anjo, nem poderia ser arcanjo, querubim, nada disso. Por quê? Porque só um pode mudar o caráter do ser humano, que é Deus. Só Ele, mais ninguém. Somente Deus pode mudar o caráter de uma pessoa. Então, por isso que ele desceu e fez o que fez com Jacó, o transformou em Israel. Esse é o encontro, essa é a transformação, esse é o batismo com o Espírito Santo hoje em dia. Quando você tiver uma experiência com Deus, uma experiência, não uma experiência de cura, de bênçãos físicas, materiais, não, mas uma experiência, você conhecer a Deus. Então, isso vai acontecer, é o batismo com o Espírito Santo. É isso porque só o batismo com o Espírito Santo faz a pessoa nascer de novo e ter o caráter de Deus. Então, quando você vê as pessoas dizendo assim, eu falo em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Por que você fala que foi batizado com o Espírito Santo? Porque eu falo em línguas. Mas o falar em línguas não faz diferença. Não é porque a pessoa fala em línguas que ela tem o caráter de Deus. Se ela não tiver o caráter de Deus, não adianta ela falar em línguas. Se ela não tiver o caráter de Deus, não adianta ela profetizar. Se ela não tiver o caráter de Deus, não adianta fazer milagres. Se ela não tiver o caráter de Deus, não adianta ela fazer uma igreja grande, gloriosa, poderosa, a juntar milhões de pessoas. Não, de nada, eu vou dizer para você, de nada adiantaria para mim todo o trabalho que Deus tem feito através de nós,
se eu não tivesse conhecido, se eu não tivesse o caráter dele. O que é o caráter de Deus? É a mente do Senhor Jesus, é o pensamento de Deus, é a palavra de Deus. Quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus Cristo, então ela tem a direção divina, ela sabe o que Deus quer para ela, ela sabe o que Deus quer que ela faça, e ela tem coragem para fazê-lo. Ela é intrépida, é corajosa, porque ela obedece, ela sabe que Deus está mandando e que Deus garante o resultado. Então, quando você, amiga e amigo, quando nós estimulamos, quando nós pregamos, anunciamos, falamos em Jesus, você tem que entregar sua vida para Jesus e tal. Muitas pessoas aceitam Jesus, aceitam de graça. Eu fui uma dessas pessoas. Eu posso falar por mim, durante mais de um ano, eu aceitei Jesus. Todas as vezes que ia na igreja, ia lá, estendia a mão e tal, me entregava. Mas era apenas uma atitude emotiva, apenas uma sensação que eu tinha sentido e por conta daquela sensação eu me entregava. O pastor pregava e eu me sentia, digamos assim, convencido. Mas isso não mudou a minha vida. Isso não mudou a minha vida. A minha vida só mudou quando eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ele fez-me ver o meu pecado, que eu não via. Eu achava que não tinha tanto pecado assim. Mas ele finalmente me mostrou, me convenceu do pecado. Do meu pecado. O Espírito Santo me convenceu do pecado. Quando eu vi o meu pecado, o peso do meu pecado, insuportável, é como se eu estivesse sendo esmagado por uma pata de elefante, a pata de elefante sobre uma formiga. Pois é, eu então falei, meu Deus, quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apontou o Filho dele, Jesus. E quando eu o conheci, então ali eu recebi o perdão. Ele me lavou dos meus pecados, do meu passado. Aquela experiência me fez receber uma nova identidade. Eu nasci de novo naquela experiência. E isso mudou a minha mente. Então, eu deixei de mentir. Eu mentia, eu enganava. Eu era uma pessoa mau caráter. Por quê? Porque a minha natureza, a natureza humana, essa era corrupta. Eu já nasci corrupto. Meus pais me geraram corruptos, porque eles também foram gerados corruptos, em pecado. Mas quando o Senhor me transformou, me fez uma nova criatura, a coisa que Ele transformou foi aqui, na mente, no meu pensamento. Os meus pensamentos deixaram de ser para mim. Os meus pensamentos deixaram de serem dirigidos, guiados para o meu próprio bem-estar, para que então pudesse colocar a minha vida no altar para servir ao meu Senhor e transferir, passar a mesma experiência para as pessoas que querem uma vida nova. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela passa a ter a mente do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: quem
conheceu a mente do Senhor? Quer dizer, quem conheceu os pensamentos do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Claro que o Espírito de Deus que conhece, que é o próprio pensamento de Deus, ele sabe. E quando ele vem sobre nós, então ele nos dá o pensamento de Deus, a mente de Deus. Por isso o apóstolo conclui dizendo: mas nós, os cristãos, os verdadeiros, os nascidos da fé, nascidos da água e do Espírito, nós temos a mente de Cristo. Em Romanos ele fala: quem não tem a mente de Cristo, esse tal não pertence a ele. Só quem tem o Espírito Santo ou a mente de Deus, é uma outra forma de falar, hein? Você ter a mente de Deus é você ter o Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo é você ter a mente de Deus. Então, quem não tem a mente ou quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a ele. Então, nós temos visto muitos cristãos caídos, quer dizer, cristãos de fachada, muitos pastores, colegas meus, abandonando o barco, colocaram a mão no arado, ficaram com a mão no arado 20, 30, 40 anos, e de repente dizem: não quero mais, cansei, como se é possível se cansar de Deus. E essas pessoas, Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Não é digno. Então, não se aflige, não fique assim, estarrecido, porque aquele pastor, grande homem de Deus, homem que fazia milagres, que fazia isso, de repente vira as costas e vai cuidar da própria vida. Por que ele fez isso? Porque não teve a mente do Senhor Jesus. Porque quando a gente tem a mente do Senhor Jesus, o Espírito Santo guia a gente 100%. Então, seja nas tribulações, nas angústias, nas aflições, nas perseguições, no ódio, injustiças, não interessa, a mente do Senhor está aqui. Então, muitas pessoas dizem: o bispo continua pregando, já está com a idade avançada, mas eu vou continuar pregando até o último momento da minha vida. Sabe por quê? Não porque eu sou tal, mas porque a mente do meu Senhor, ela age na minha mente. Os meus pensamentos batem de acordo com os pensamentos de Deus. Por quê? Porque eu tenho a mente do Senhor Jesus, o Espírito de Jesus. Então é possível, a pergunta é possível uma pessoa, por exemplo, receber o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas e também falar mentira? Pode até fazê-lo, porque o diabo também fala em línguas. O diabo também fala em línguas estranhas. Então, amiga e amigo, não se iluda, não se engane, use a sua razão, a sua consciência. Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o espírito de inteligência, de capacidade de raciocinar e fazer a melhor escolha. Um dia eu escolhi o meu Senhor, eu abri mão da minha vida para servir o meu Senhor. Então, passados esses 57 anos, Ele me honra, Ele me tem honrado, mas Ele se agradou da minha oferta, da minha vida. E eu não fiz a minha oferta pensando em ganhar o mundo inteiro, não. Eu fiz a minha oferta porque a minha mente é do Espírito Santo. O meu Senhor, o Espírito Santo, me guiou, me colocou
o pensamento de Deus, o que Ele quer de mim. Então eu parti perseguindo a vontade, fazendo a vontade de Deus. Não sou perfeito, claro. Eu sou vaso de barro, eu continuo sendo vaso de barro. Mas o que há dentro em mim é a mente do meu Senhor, que guia, que dirige, que orienta. Então, eu já tive muitas experiências, já as passei para vocês com respeito aos erros. Eu estava caminhando num caminho errado, numa direção errada, e o Espírito Santo cobrando, o Espírito Santo falando. Se ele não estivesse me guiando, eu estaria hoje no inferno. Mas ele falou, até que eu desisti, abri mão daquela direção e parti para fazer a vontade dele. Então eu tive paz. Então, quando uma pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela sabe o que Deus quer e ela faz. E a sua consciência fica limpa. E a sua mente tem paz, ela tem paz de espírito, porque ela sabe que está agradando ao seu Senhor. Então eu tenho paz. A despeito de todas as acusações, de todas as falácias, mentiras, de todas as perseguições, de tudo o que eu tenho recebido desse mundo, eu estou nem aí. Pode falar o que quiser. Eu estou pouco me incomodando com a opinião alheia. Eu não vivo da opinião alheia. Eu vivo da opinião do meu Deus, do meu Senhor. Então, eu não trabalho, eu não sirvo ao homem, eu sirvo ao meu Senhor. É a Ele que eu procuro agradá-lo. Então, se eu tenho esse caráter, é óbvio que eu tenho paz, porque a minha palavra tem sido sim, sim, não, não. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, se você recebeu o Espírito Santo, ou quando você recebeu o Espírito Santo, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. E se você já foi batizado com o Espírito Santo, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. E se você está sendo enganado, dizendo que tem o Espírito Santo, mas você sabe que não tem, você não tem paz, porque quem não tem o Espírito Santo não tem certeza, não tem aquela certeza, não tem aquela convicção, porque não tem a mente de Deus, não tem o Espírito de Deus para convencê-lo. Então, essa campanha, essa fogueira santa, você deve, se você quiser atentar para o meu conselho, você deve priorizar o recebimento do Espírito Santo. Mas para você receber o Espírito Santo, saiba de uma coisa: você tem que colocar todos os seus sonhos, todos os seus projetos pessoais, todo o seu futuro, todos os seus pensamentos, você tem que se esvaziar de si próprio. Foi isso que aconteceu com Jacó. Quando fala Val de Jaboque, Jaboque, no original hebraico, significa esvaziar-se. Deus escolheu, marcou encontro com Jacó ali naquele local, justamente porque para deixar para nós um ensinamento, para que ele possa proceder, para que ele possa realizar uma transformação em nós temos que nos entregar para ele 100%, não pode ser 99,9999 não, tem que ser 100%, totalmente, colocar toda a vida no altar, é tudo, por tudo. Lembra que Jesus disse: meu Pai não dá o Espírito Santo por medida. Ora, se ele não dá o Espírito Santo por medida, você acha que ele vai aceitar por medida a minha vida? Você acha que ele vai me dar uma parte
do Espírito Santo se ele tem apenas uma parte de mim? Não, ele só entrega tudo, mas também, quando ele entregar tudo, ele tem que ter tudo meu. Então foi assim que aconteceu comigo. Então quando eu leio aqui, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Instruí-lo. Quer dizer, ele, o Espírito Santo, é a mente de Deus. Agora, nós temos a mente do Senhor Jesus porque ele nos guia. Então, quando alguém diz assim, o Bispo Macedo é muito sábio, é muito inteligente, é muito esperto, não é? Eu fico rindo porque eu rio da ignorância alheia. Esse pessoal não entende nada do nada. Quando nós recebemos a mente do Senhor Jesus, nós temos o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de temor, o espírito de Deus. E ele é que realiza, através desses vasos de barro como eu, a sua vontade. Então, quando você vê o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, você está vendo um trabalho que é o Espírito Santo que está fazendo. E se algum elemento no nosso meio decide abrir mão do arado, ou melhor, olhar para trás ou olhar para o lado, estando com as mãos no arado, aí Jesus disse, já não é digno do reino de Deus. Já não é digno do reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, muitas começam bem na fé, sustentam a sua fé nos benefícios, nas curas, nas conquistas materiais, nas riquezas, no poder econômico. Muitos são prósperos, muitos mendigos deixam de ser mendigos para ser homens, empresários de grande sucesso. Mas se não tiver o Espírito de Deus, se não tiver a mente do Senhor Jesus, vão perder tudo, vai tudo ficar por aí. Lembra dos 10 leprosos? 9 tocaram suas vidas, 9 foram curados, 9 tiveram fé para serem curados, mas apenas 10%, um único, voltou para agradecer a Deus. E Jesus disse, cadê os outros curados? Não? Foram embora, Senhor. Então Jesus acrescentou, vai, porque a tua fé te salvou. Quer dizer, uma fé perseverante, uma fé que valorizou o autor da vida, da cura, não uma fé apenas que teve o olho no benefício. Então, amiga e amigo, use a sua inteligência, use a sua fé com inteligência, não use fé com emoção, como as músicas, as canções gospel fazem, não. As pessoas cantam, dançam, pulam, caem pelo poder, diz que é o poder de Deus. As pessoas têm aquela emoção. Tudo carne, tudo vazio, tudo depressivo, tudo sofredor. Mas para o mundo parecem que estão cheios do Espírito Santo. Não. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem a mente do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus, para guiá-la a toda a verdade, para ter o caráter de Deus, para exalar o perfume de Jesus, que é justamente isso, ter um comportamento à altura daquele que vive dentro dela. À altura daquele que vive dentro dela. Então,
quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ele estava falando com a igreja do Senhor Jesus, que era a igreja de Corinto, aqueles que foram batizados mesmo com o Espírito Santo. A igreja de Roma, ele disse assim, quem está no Espírito, né, agrada ao Espírito. Quem está na carne, agrada a carne. Você não pode agradar a carne e ao Espírito ao mesmo tempo, ou um ou o outro. Quem tem a mente de Deus, agrada a Deus. Quem não tem a mente de Deus, agrada a si próprio, ou ao diabo, ou ao mundo. Então, como é que é possível uma pessoa dizer, eu tenho o Espírito Santo, e fala em amor? Amor, mas Deus é amor, vocês não têm paciência, vocês não têm amor. Não, na Igreja Universal do Reino de Deus existe uma disciplina, porque quando você tem a mente do Senhor Jesus Cristo, você vive na disciplina, na ordem, na lisura, na integridade. A sua palavra é sim, sim, não, não. Quando você tem a mente de Cristo. Agora, quando você não tem a mente de Cristo, com certeza você não vai ter a mente dele, você vai ter a outra mente, que pode ser até do diabo. Por isso que as pessoas vivem mentindo. As pessoas vivem a mentir, a enganar, a iludir, mesmo estando dentro das igrejas, mesmo levantando as mãos e dizendo, eu te amo, eu te louvo, e lá, e blá, 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 blá. Tudo fumaça, tudo espuma. Quando você vai pegar, não tem nada. Desculpa, a gente fica até aborrecido, porque esse é o espírito da incredulidade que paira dentro das igrejas, entre o clero, no meio dos pastores, obreiros, pessoas que valorizam mais o que veem com seus olhos do que aquelas que veem com os olhos de Deus, que é com a mente do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas têm vivido uma vida infernal, mesmo crendo em Deus, justamente por isso, porque elas dizem ter o Espírito Santo, mas vivem na mentira. Como é que uma pessoa tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo, e vive na pornografia, e vive no adultério, e vive na infidelidade, na deslealdade, e casa e descasa, e casa e descasa? Como é que uma pessoa que tem o Espírito de Deus, eu até entendo quando uma pessoa que não conhece nada de Deus, uma pessoa incrédula, ela casa e descasa, eu até compreendo, porque eu também, se estivesse no lugar dela, faria isso. Mas o que eu não entendo, o que eu não aceito, é uma pessoa estar convencida de ter o Espírito Santo, ou ter a mente de Cristo, e viver na mentira, na pornografia, e viver nas redes sociais, e viver de blá, 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 de fofoca, e viver na prostituição, e viver no roubo, na mentira, no engano. E depois vem com a maior cara de pau. Não, mas eu falo em línguas. Não acredite, minha amiga, meu amigo. Não acredite nesse espírito, porque esse espírito é o espírito do engano. Faz as pessoas pensarem que tem o que jamais existiu na vida delas. Quem conheceu a mente de Cristo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quer dizer, a mente do Senhor, que é o Espírito Santo, instrui no caminho que nós devemos andar, que é o caminho de retidão, que é o caminho da obediência à palavra dele, que é o caminho do respeito, que é o caminho da honra, o honrar a palavra empenhada. Então, nós falamos ontem que quando Isaac abençoou Jacó, porque ele estava cego, e depois veio o irmão e falou: meu pai, o senhor abençoou Jacó, que me roubou a minha bênção.
Não tem mais uma bençãozinha aí para mim? Ele falou, meu filho, eu abençoei Jacó e ele está abençoado, eu não posso fazer mais nada. Se ele fosse um homem guiado com a mente do diabo, ele poderia dizer, não, então vem cá, eu abençoo você e tiro a bênção de... Não dá. Ele tinha determinado, ele tinha empenhado a palavra dele, ele tinha abençoado, abençoou, está abençoado, acabou. E como existem Jacós nesse mundo, pessoas que já foram abençoadas, curadas, prosperaram, mas o caráter é o mesmo. São pessoas que vivem com um mau caráter, não honram a palavra que professam, que empenham. E começa isso normalmente no casamento. Não honra a palavra com a esposa, não honra a palavra com o marido. E depois vem na maior cara de pau colocar um uniforme e querer ajudar a servir a Deus. Não dá, não dá. Minha amiga, meu amigo, eu não falo isso acusando, apontando o dedo para você, não. Eu falo isso para chamar a sua atenção, para despertar a sua fé com inteligência, com sabedoria, para que você não venha se enganar pelo seu próprio coração. A mente do Senhor Jesus, a mente do Senhor não é o coração, é o intelecto, é a razão, é a inteligência. E dali que nasce a fé com inteligência, que nos faz fazer a escolha mais certa da nossa vida, a escolha que vai guardar a vida da gente por toda a eternidade. O meu interesse é isso, que você seja cheia do Espírito Santo para que você conserve o que você tem até a morte, para não ficar como aquela igreja, a primeira igreja, quando Jesus falou, você tem feito isso, tem feito aquilo outro, mas tenho algo contra ti. Deixaste o teu primeiro amor, que não és fria nem quente. E por conta disso estou a ponto de vomitar-te. Então, pensa nisso, minha amiga, meu amigo. Você está naquele conflito entre obedecer a palavra de Deus e obedecer à vontade, os desejos do seu coração. Quer dizer, você está seguindo uma vida morna. Cuidado, porque você pode ser vomitada, como tantos colegas meus estão passando por esse vômito ao longo dessa longa caminhada que nós temos feito na Igreja Universal do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.